já está gravando a nossa aula. Hoje, a nossa aula ela é uma avaliação parcial, onde nossos alunos estarão apresentando e explicando cada passo do trabalho que foi feito, né, que foi explicado durante todas as nossas aulas e que estão sendo realizados por eles. Então, essa aula de hoje, ela é essa avaliação parcial, eles são sabedores desde a aula passada e a gente vai iniciar. Alice, você quer falar, Alice? Oi, prof. Bom dia, Alice. Bom dia. Ai, tô com medo, mas vou falar. Não, não precisa ter medo. Fala. A Eu senhora vou quer pedir saber como que ficou seu tema? o meu tema? Ah, Deixa eu abrir aqui, prof. Eu sei o tema, mas eu gosto de ler aqui. é até bom que todos estejam com o caderno em mãos, porque qualquer coisa eu vou interrompendo e vão falar, vamos corrigir tal coisa. Aí vocês já vão fazendo a correção de vocês. Tá. Ô, prof, eu Oi. vou pegar meu caderno aqui, porque como eu falei para a senhora, o meu notebook ele tá, vou precisar arrumar. Então aí eu vou abrir pelo celular aqui. Aí qualquer coisa que a senhora for para arrumar, daí eu vou mudando e vou marcando no meu caderno. Tá certo. Prof, o meu tema é transtornos de personalidade relacionados à gravidez. Certo. Como que ficou seu problema? Quais os aspectos a serem identificados no transtorno de personalidade em grávidas? Ótimo, perfeito. Objetivo geral. Compreender os aspectos que possam identificar transtornos de personalidade em grávidas. Muito bem. Seu primeiro específico. Conceituar transtornos de personalidade. Muito bom. Segundo. Medidas para saber superar essa fase de transtorno. Não. Medidas Para saber superar essa fase de transtorno. não. Lembre-se sempre, todos os objetivos têm que começar com verbo. Então, o que eu posso colocar aqui, prof? Fala ele inteiro aí que você falou para mim. Medidas para saber superar essa fase de transtorno. Não tem como, num trabalho de revisão de literatura, você fazer isso da questão da superação. Então, nós vamos mudar esse objetivo específico seu e colocar da seguinte maneira: demonstrar. Fala para mim como foi o seu terceiro. Eu coloquei no terceiro demonstrar o porquê isso ocorre na fase da gestação. Então, você faz o seguinte: no segundo objetivo específico, você coloca isso, Tá. muda, coloca esse como segundo. Tá bom. E o terceiro você vai colocar assim, ó. Compreender, ou explicar, ou demonstrar, qualquer um desses verbos você pode utilizar. Sim. A importância da psicologia, no tratamento. Aí você leva o restante. O tratamento de transtorno de personalidade? Isso. Porque você tem que mostrar como é importante a psicologia dentro desse contexto do transtorno da personalidade. Então, demonstrar, ou explicar, ou compreender a importância da psicologia no tratamento do transtorno de personalidade. Por quê? Porque o paciente, ou o cliente, seja lá como vai ser chamado, ele vai se tratar com um psiquiatra, obviamente, mas ele vai ter que ter um acompanhamento da psicologia. É um tratamento que o psicólogo vai ter que estar junto a esse paciente. Então, nesse último objetivo específico seu, mostra a importância que a psicologia tem dentro desse contexto. Ok? Mudei, prof. Obrigada. Aí fica o primeiro, aquele que era o terceiro seu, você passa para segundo e fecha a fundamentação teórica explicando o papel da psicologia. Ah, tá bom. Agora, a sua justificativa, como que ela ficou?
Agora eu não sei se ela vai estar certo por conta. Professora, para me ler tudo? Não, eu quero que você fale assim para mim. Ó, eu vou. A justificativa ela tem 3 parágrafos. Lembra das Sim. nossas explicações? A minha tem 3 parágrafos. Você não precisa ler, você só diz assim, professora, no primeiro parágrafo eu fiz isso, no segundo eu fiz isso, no terceiro eu fiz isso. Porque daí eu vou saber se de fato você aprendeu como fazer o que vai numa justificativa. Não precisa ler, né? A minha tem 3 parágrafos, como a senhora disse, e aí eu comecei meio que conceituando o que é o transtorno, entendeu? Ótimo. Por que que acontece isso? No segundo parágrafo, eu já coloquei o porquê que essa pesquisa se torna importante. Pelo motivo de muitas mulheres não saber distinguir os sintomas que está passando um transtorno. Certo. E no terceiro parágrafo, eu coloquei aonde o trabalho poderá contribuir. Muito bem. Tá vendo? Então, o primeiro parágrafo é para você falar do seu tema. O Sim. segundo parágrafo é por que escolheu esse tema. O terceiro parágrafo, justamente, é para dizer a importância disso para dentro da sociedade. Porque cada vez mais que você se atenta, né, a pesquisar, a ler, a escrever sobre transtorno de personalidade, cada vez mais você vai ficar esclarecida e, com isso, você também vai ter condições de orientar outras pessoas. Então, a importância, a relevância social da pesquisa sempre é essa. A relevância social de uma pesquisa não é engavetar ela, mas é pesquisar e mostrar aos outros o resultado daquilo tudo. Tá? Então, ótimo. Professora. Oi. A senhora pode repetir novamente? A senhora disse que o primeiro parágrafo é para quê mesmo? O primeiro parágrafo, você fala do seu tema. Fala dele. Uhum. O segundo, E o segundo, professora? O segundo, você diz por que escolheu o tema. Mas não é assim, eu escolhi esse tema, não. A escolha desse tema se deu pela necessidade de esclarecer, justamente porque não tem obras literárias, sei lá. Tem que ter um motivo para que você tenha escolhido, mas nunca deixe de mostrar nada na primeira pessoa, tá? Tá. E o terceiro? E o terceiro parágrafo é mostrar a relevância do tema. Por que ele é importante? Por que é importante escrever sobre esse tema? Certo, Alice? Sim, prof. Quem que estava falando comigo? Não era a Alice, não? Era a Raniele. Ah, tá. Prof, o meu tá errado mesmo, hein? Vou ter que arrumar tudo de novo. Perfeito. Mas aí você conserta. Agora você já sabe como é uma... Depois você pode consertar. Beleza. Fundamentação teórica. Você iniciou a fazer? Sim, prof. Eu iniciei com uma citação indireta. Aí eu coloquei com as minhas palavras, só que com base no que o autor tinha escrito. Ótimo. E como você citou o autor? No início da citação indireta ou no final? No final. E você colocou o autor de que maneira? Coloquei entre parênteses, né? Uhum. O nome dele. Coloquei o et al, porque era mais de 3. Ótimo. E o ano. E esse nome, o nome do autor aí, ele veio em minúsculo ou maiúsculo, Alice? Maiúsculo. Ótimo, muito bem. Então, você, de fato, aprendeu o que é uma citação indireta. Graças a Deus. Né? Que a citação indireta é quando a gente lê o que o autor escreve, a gente entende, interpreta, escreve com nossas palavras, porém, nós precisamos citar o autor. Muito bem. Você fez alguma citação direta curta, Alice? Então, prof, eu até fiz, só que o meu parágrafo dessa citação direta curta só deu as 3 linhas, né? E no final o nome do autor. Eu terei que colocar as minhas palavras no meio? Não. Assim, o que você pode, você não pode jogar uma citação direta curta sozinho num parágrafo. Ah, tá, era isso que eu queria saber.
Agora você pode conversar sozinha. Quando eu falo assim, conversar, é você escrever você. Mas você não pode fazer isso longo, muito tempo. Aí você traz uma citação direta curta só para dar veracidade, para dar credibilidade ao que você está escrevendo. Então, por isso que ele acaba vindo no meio do texto, porque você está ali escrevendo, as mulheres, hoje nessa sociedade, é um tanto conturbada por vários aspectos. Dentro deles, nós podemos discutir as questões sociais, sexuais, a educação dos filhos. Acerca disso, abre aspas e traz uma citação, fecha aspas e cita o autor. Você precisa sempre encontrar algo que dê credibilidade ao que você estava escrevendo. Entendi, prof. Obrigada. Por isso que é diferente da citação indireta, porque a indireta você está ali lendo, entendeu, escreve com suas palavras. Agora, quando você vai colocar uma citação direta, curta, geralmente não é dentro de uma indireta, é naquilo que você, próprio autor, você, Alice, está escrevendo. Ah, sim. E você fez alguma longa? Fiz, mas aí eu só coloquei a citação do autor mesmo, eu ainda não coloquei com as minhas palavras, porque eu estava com dúvida nessa parte só. Se eu teria que colocar as minhas palavras junto com a do autor. Aí você desce com uma citação direta longa, que é... Agora eu quero só que você me explique, então, assim, ó. Como é que faz uma citação direta longa, Alice? Ó, então. Ela tem praticamente o mesmo objetivo que a citação direta curta, né? Só que aí ela tem trechos maiores, que vão mais de 4 linhas. Perfeito. E como que é feito? Aí agora, a senhora me explicando, eu começo com as minhas palavras, né? Para não jogá-la solta no meio do texto. Isso. E aí, depois eu coloco as partes dos trechos que o autor colocou e no final eu coloco o nome dele. Mas que formato que ele fica, conforme as normas da BNT? Professora, ele fica com aquele negócio do recuo lá, que eu não lembro muito bem. Quantos centímetros? Ai, prof, eu não lembro muito assim na íntegra. 4. Recuo de 4. De 4. Recuo de 4 centímetros. O que mais? Ai, meu Deus, professor, eu não gravei. Diminui o tamanho da letra? Diminui o tamanho da letra, isso eu sei. A letra normal é 12, ela vem para quanto? Para 10? Para 10. E o espaçamento, ele é simples ou ele continua 1,5? Não, ele... As letrinhas ficam bem juntinhas, prof. Não tem muito espaçamento, não. Tá, mas e qual que é o nome do espaçamento? Tem que saber. Ai, ou é 1,5? Peraí, professor, pelo amor de Deus. Tô ficando nervosa. É 1, prof? É 1,0, que na barra ela vai aparecer como simples, né? Ai, tá bom. É isso. Então, tá. Então, vai aí cuidar da sua... Você já está avaliada, tá? Ah, tá bom. Já avaliei. Avalia com carinho, professora. Pode ficar tranquila. Eu sei que você sabe que você está interessada e que você só precisa corrigir algumas coisinhas, né? Sim. Então, fique tranquila. Professora, a parte da fundamentação teórica, ela tem que ter quantas páginas mesmo? De 3 a 4 páginas. Ah, tá bom. Ó, e lembrando, Alice, você começa a sua fundamentação... mais uma perguntinha. Você começa a sua fundamentação teórica pelo último objetivo específico? Pelo qual objetivo específico você começa na sua fundamentação? Ó, acredito que é pelo primeiro, que aí vai por etapas e você vai explicando todos os objetivos. Muito bem, garota. É isso mesmo. Ah, que bom. Meu Deus, sobrevivi. Se você quiser, por exemplo, fazer assim, ó, a fundamentação teórica, ela é o número 4. 4, ponto, fundamentação teórica. Se quiser colocar um título para o primeiro objetivo específico, coloca 4.1, depois o segundo 4.2 e o terceiro 4.3. Se você quiser que o assunto
vem assim regradinho. Se não, você trata ele de forma geral, mas sempre tratando de um assunto primeiro, depois segundo, depois terceiro. Entendi, prof. Muito obrigada. Obrigada a você, Alice. Cida, Nayara, a Nayara está com a mãozinha erguida faz hora. Bom dia, prof. Bom dia, Nayara. Você está bem? Tô sim, eu levantei a mãozinha e eu falei, agora a professora veio, posso falar. Eu vi você de mãozinha. Tá. É o nosso novo recurso. Nayara, Oi. E aí? Vamos falar do teu trabalho? Vamos. Você tá? Fique muito tranquila, você ouviu a fala da Alice. Então, assim, não tem problema errar. Errar, nós vamos consertar. Por isso que hoje a gente não tem pressa nenhuma. Vamos consertar tudo que precisa, porque quando for a aula que vem, nós não vamos voltar mais nesses pontos. A professora só vai ensinar o outro passo, tá bom? Nayara, como que ficou seu tema? Peraí, prof, deixa eu só abrir ele aqui no Note também, que eu faço tudo pelo computador. Tá certo. Ai, cadê? O meu tema, tá ouvindo, prof? Estou ouvindo. É a importância da participação da família na escola. Ok. Aí eu coloquei como problema qual o papel da família perante o processo educacional da criança? É uma pergunta. Certo. Como objetivo geral eu coloquei discutir a necessidade de uma relação entre a família e a escola, apontando para os benefícios do desenvolvimento da criança. Esse é o meu geral. Certo. Os específicos, o primeiro, conceituar a família, destacando sua função no processo de educação dos filhos. O segundo, apresentar a função da escola. E o terceiro, apontar a importância da relação da escola com a família. O que mais? Peraí, volta para o específico aí. O primeiro, conceituar família, destacando sua função no processo de educação dos filhos. Esse é o primeiro específico. Tá, ok. Aí o segundo, apresentar a função da escola. O segundo? Apresentar a função da escola. Tá. É porque esse é o objetivo específico, Nayara, está tão vago. Apresentar a função da escola em quê? Precisa fechar alguma coisa aí para falar. No processo de aprendizagem da criança, eu acho. Isso, pronto. Porque senão fica muito vago. A gente Isso. Ótimo. Isso Eu vou mesmo. acrescentar aqui no processo de desenvolvimento da criança. E o terceiro é apontar a importância da relação da escola com a família. Apontar a importância da relação da escola com a família. Ok. Pronto? Ok. Agora tá certo. Seus três, seu geral, seus três específicos. Como que você fez sua justificativa? Eu coloquei só 2 parágrafos, mas depois eu vou aumentar, então, mais um pouquinho. Porque, assim, na verdade, não é a questão da quantidade, mas, assim, o que cada parágrafo tem que ter, né? Sim, aham. O que o seu primeiro parágrafo tem que ter, Nayara? No primeiro, eu apresentei o tema e já fui falando da justificativa de como que o tema era relevante para a sociedade, visto que a família, juntamente com a escola, sofrem transformações. Deixa eu ler, prof. Espera aí só um pouquinho. Tá assim, ó. A pesquisa justifica-se como relevante, visto que a família, juntamente com a escola, no decorrer dos anos, sofrem transformações. Os pais necessitando prover o sustento da casa,
passam a maior parte do tempo longe e muitas vezes a escola é vista como a instituição responsável por suprir essa carência da família. Aí no segundo eu coloquei assim: diante disso, discorrer sobre a temática família e escola é essencial para compreender que essa relação é crucial para o desenvolvimento do aluno, tendo cada instituição sua especificidade, porém relacionadas entre si. Tá bom? Tá certo, ótimo, tá certo. Muito bom, tá certo, tá correto. Tá, depois eu vou dar uma mexida nela também. Dá aquela organizada em que apareça 3 parágrafos e que cada parágrafo tem a sua particularidade. Que o primeiro é falar do tema, o segundo é mostrar por que escolheu e o terceiro por que é relevante. Na verdade, você começou já a mostrar a relevância do tema bem na entrada, né? Eu vou inverter depois, então. Tá certo. E sua fundamentação, Nayara, você começou a fazer? Sim, eu comecei. Aí eu separei que eu tinha feito uma pesquisa bibliográfica, usando os autores Caiado, 2003, Santos e Tonioso, 2014, Torre, 2012, e os outros que discorressem sobre a temática. E aí eu comecei falando do... Deixa eu só olhar meu... Cadê? Eu comecei a primeira página falando do conceito da família, que é o meu primeiro objetivo. Você fez com que tipo de citação? Indireta, direta? Direta e indireta. No meio do corpo, com 3 linhas, eu coloquei ela entre aspas, o autor universal, o ano e a página. E quando foi recuada, que é a citação direta longa, eu coloquei igual a Raniela estava explicando, recuei 4 centímetros, espaçamento simples, fonte 10. E mais de 4 linhas sem aspas. Você citou o autor no início ou no final de sua citação? Então, aí eu tinha citado no final, mas aí como a senhora na última aula tinha falado de algumas coisinhas que estavam um pouquinho diferente do que eu já sabia, e aí eu separei para me revisar naquele material que a senhora mandou. Aí eu coloquei no final. Não, você pode usar no final, você pode usar no início ou no final. Eu estou tratando da questão da importância da escola. Aí eu estou tratando tal. Segundo o autor Silva, 2014, ele diz que, 2 pontos, e aí eu trago a citação. Eu já citei ele ali. Aí ele tem um modelo. Agora, se eu não gosto de citar ele no início, eu só gosto de colocar ele no final da citação, então eu vou colocar, conforme as explicações do autor a seguir, a escola tem a sua função de, 2 pontos, traz a citação, seja ela longa ou curta, e no final você coloca o autor. Aí tem um outro modelo. Qual que é o outro modelo, Nayara? Quando a gente cita o autor no final, como é que fica? Quando cita ele no final, a gente coloca o sobrenome universal, o ano e a página. De que maneira? Como assim, prof? De que maneira? Quando você usa ele no final, ele fica em minúsculo ou fica maiúsculo tudo? Ele fica versal, ele fica em maiúsculo. Só o sobrenome, o último sobrenome do autor que foi utilizado na citação. Vírgula, o ano, vírgula e a página. EAG, ponto, e o número da página, fecha parênteses. Isso em maiúsculo? Isso em maiúsculo. Só o nome do autor, a página não. Sim, correto. E quando você quer iniciar já citando o autor, como é que fica? Aí eu coloquei assim, segundo Augusto, só a primeira letra dele, Augusto é o sobrenome do autor, e o ano, 2017. Aí eu coloquei a citação. Tá. Fala. Aí esse 2017, ele está dentro de um parênteses ou ele está fora? Ele está dentro. Não junto com o nome, né? Não, o nome está na escrita normal no corpo do texto, só o ano que está entre parênteses.
Ótimo, perfeito. Era isso que eu queria saber de você. Tá. Ô, prof, Então, deixa eu te perguntar rapidinho. Eu posso estar encaminhando no seu e-mail a pode, parte que já. pode Eu acho mais fácil se a senhora corrigir, fizer algum comentário já direto no corpo do texto, que aí eu já arrumo. Uhum. Pode mandar, E aí, sim. depois que a gente participa da aula, a Poliane está com problema de internet na casa dela. Tem que ficar até o final da aula ou vai ser a mesma dinâmica da aula passada? Vai ser para eu saber agora, porque agora eu estou dando nota mesmo, tá? Aham. Pode sair, tranquilo. Ah, tá. Então, aí eu vou informar a Poliane, porque ela disse que estava sem conexão. Aí eu falei para ela que a senhora vai ficar até às 11, né? Vou ficar até às 11. Tá. Aí eu posso sair, então, já ganhei minha nota, né? Já passou pela avaliação parcial. Já. Tá, aí eu vou estar enviando no e-mail da senhora. Então, eu vou terminar esse tempinho para mexer e eu envio, tá bom? Pode fazer. Uhum. Tá bom, então. Obrigada. De nada. A Daça levantou a mãozinha aí. Vamos lá, Radassa? Radassa? Oi, prof. Oi. Filha, você está de mãozinha levantada aí. Sim, eu levantei. Eu até queria. Na semana passada, eu tirei todas as minhas dúvidas com você. Você me tirou todas as minhas dúvidas e eu arrumei tudo que eu tinha para arrumar. Certo. Então, agora posso perguntar tudo para você, né? Para eu dar nota. Então, tá. Como ficou seu tema? O meu tema é a romantização do relacionamento abusivo. Ok, lembro, adoro esse tema. O seu problema de pesquisa? Espera que eu tô agachando aqui. Quais os aspectos a serem identificados nos relacionamentos abusivos? Ok. Como que ficou seu objetivo geral? Compreender a romantização do abuso dentro de um relacionamento. Perfeito. Seus 3 específicos? Entender o porquê do sujeito que comete o abuso fazê-lo. Mostrar que a cultura popular incentiva no relacionamento abusivo o expondo de forma sexy e desejável. Compreender os problemas que a vítima fica após o término do relacionamento abusivo. Perfeito. Sua justificativa? Quer que eu leia inteira? Ah, não, inteira não, é doida, é 3 parágrafos. A minha justificativa eu fiz daquela forma mesmo que a senhora estava falando, né? Que o. Não sei explicar, mas eu fiz daquela forma que estava naquele PDF lá. Eu fiz baseado nele. Tá. O primeiro parágrafo você tratou do quê? Eu fiz tipo um resuminho assim, expliquei o que era o relacionamento abusivo e expliquei tipo os problemas que ele estava envolvido. Ok. O segundo parágrafo você tratou do quê? De mostrar o quê na justificativa? Falei que traz muitos problemas, que pode trazer síndrome após, né? Pode trazer síndrome do pânico, pode trazer muitas coisas ruins para a pessoa que passa, tanto psicológico quanto físico. E o terceiro parágrafo você tratou do quê? De mostrar o quê? A relevância do tema? Sim, eu coloquei assim, eu até comecei assim, o presente projeto demonstra como a cultura popular, nananana. E sua fundamentação teórica, como que você fez? Então, eu tinha até feito errado e eu arrumei. Eu peguei e fiz com base, né, no objetivo específico. Aí o primeiro, falei, né, do entendimento, depois mostrando a cultura e depois falando dos problemas. Só que eu também não terminei ainda, tá bem curtinho ainda, eu tenho que colocar bem mais coisas. Você iniciou com uma citação indireta ou você já foi com a curta, a longa? Como que você iniciou? Eu comecei falando um pouquinho, né, bem chucro, né, e aí depois eu coloquei uma citação longa. Como que você fez sua citação longa? Dei o espaço, né, com a letra menor, e aí
eu coloquei primeiro a citação, eu coloquei o nome dos autores no final. O meu era 2 autores. Então, eu coloquei os autores entre parênteses, os sobrenomes em letra maiúscula e o ano. Uma citação longa, quantos centímetros é o recuo? É 4, né? Se eu não me engano, eu anotei no meu caderno. Mas se eu lembro de cabeça, é 4. 4 centímetros. O espaçamento qual é de linhas? Normal, não é? Sem espaçamento, não é? Não entendi. É que eu tô abrindo meu caderno, que eu anotei nele. Mas pelo que eu lembro de cabeça, é sem espaçamento. Espaçamento não é sem espaçamento. É espaçamento, tem um nome. Espaçamento. Vixe, não lembro o nome. Não é espaçamento normal? Não, normal é 1,5. Espaçamento simples, Adá. Que é 1 por 0. Quando você está no corpo do texto, ele é 1,5. Agora, no simples, não. Entendi. Entendeu? Deixa eu... Aham. O que mais? Fez alguma direta curta? Não fiz. Até agora, pelo menos, não. Eu pretendo fazer. Fez alguma indireta? Não, eu só fiz direta longa. Tá. Agora eu vou perguntar para você, mesmo que você não tenha feito. Nós estamos numa avaliação. Uma citação direta curta, como é que ela é feita? A direta curta, ela é com até 3 linhas no máximo. E aí, podendo vir o nome do autor no início, sem parênteses, ou no final, com parênteses. Abre aspas ou não tem aspas? Vixe, agora, acho que sim. Pelo que eu lembro, tem aspas. Na curta. Na citação direta curta, traz quantas linhas tem que ter a citação direta curta? No máximo 3. Abre aspas E coloco o sobrenome do autor em letra maiúscula. se for no final, né? Isso, se for no final. Se for no início, é letra normal. Tá. E uma citação indireta, como é que faz ela? A indireta, você coloca com o que o autor quis dizer, mas colocando com as suas palavras. E aí, faz o quê? Você pega a fala do autor, mas coloca nas suas palavras. E aí você coloca assim, citando fulano de tal, e aí coloca o que ele disse, só que mudando um pouco, né? Coloca mais com as suas palavras. E como que você cita o autor? Pode, acho que é no começo com letras normais. Não, você pode tanto Sem citar nada. no início como você pode citar no final. Porque assim, prof, tudo que eu tô fazendo assim no meu trabalho, eu tô fazendo baseado naquele PDF que você mandou. Então eu vou lendo e fazendo, lendo e fazendo. Certo. Tá, mas eu preciso saber se você sabe que numa citação indireta você pode citar o autor tanto para iniciar quanto para terminar. Você pode colocar do mesmo jeito da citação direta curta e da citação direta longa, você pode iniciar com o autor ou deixar para colocar o autor no final da citação indireta. Certo. Certo? Então tá. Uhum. Então, quer falar mais alguma coisa? Não. Então tá bom, vai lá. Tá bom, pode deixar. Giovana, vamos lá, Giovana, tá de mãozinha aí erguida. Oi. Oi, posso falar? Pode. Como ficou seu tema, Giovana?
Só um minutinho, professora. Distúrbio alimentar, efeitos psicológicos. Giovana, vê se Oi. consegue falar mais alto um pouquinho, que eu quase não estou te ouvindo. Ah, tá. Você tá escutando melhor, prof? Está muito baixinho. Ah, eu acho que é meu celular que tá baixo. Eu tô sem fone aqui em casa. Uhum. Então tá, fala. O tema é distúrbio alimentar, efeitos psicológicos. Certo. Problema. Quais os efeitos psicológicos causados pelos distúrbios alimentares? Perfeito. Objetivo geral. Compreender os tipos de distúrbios alimentares e os efeitos psicológicos que são desencadeados em cada pessoa. Primeiro objetivo específico. Compreender a fundo o que é um distúrbio alimentar, os seus tipos e como eles interferem na vida das pessoas. Primeiro específico. O primeiro ou o segundo? O primeiro específico. Compreender a fundo o que é um distúrbio alimentar, os seus tipos e como eles interferem na vida das pessoas. O segundo. Relacionar o distúrbio alimentar com a padronização da beleza. Ai, que maravilha. Terceiro. Entender como um distúrbio alimentar pode se tornar um problema psicológico grave. Corretíssimo. Como que você fez sua justificativa? Prof, eu tinha feito errado, mas aí eu arrumei ele aqui agora. Certo. No primeiro parágrafo, eu fiz um resumo assim do tema, bem breve. No segundo, por que eu escolhi o tema. E no terceiro, o porquê que ele é importante. Perfeito. Começou a fazer a fundamentação teórica? Comecei. Você começou por que tipo de citação? Pela citação direta curta. Como é que você fez? Eu comecei fazendo o texto normal, né? Só para já não jogar a citação. Aí eu coloquei aqui o nome dos dois autores. Segundo Tavares e Neto, entre parênteses, o ano. Coloquei as aspas e coloquei a citação. Essa citação tem quantas linhas? 3, até 3 linhas. Ótimo. E depois, você fez mais citações? Depois eu fiz uma direta longa. Como é que você fez? Eu coloquei o texto, né, normal, aí eu coloquei de acordo com Lopes, o nome do autor, a primeira letra em maiúsculo e as outras em minúsculo. Aí eu abri em parênteses, coloquei o ano do livro e a página. Aí eu dei o recuo de 4 centímetros, com espaçamento simples e coloquei a citação. Muito bem, muito bem. O espaçamento que você usou simples? Simples. E a fonte, que número? A fonte, 10. Ótimo. E aí, fez mais alguma citação? Não. Fez alguma indireta? Não, fiz só essas duas. Mas eu vou te perguntar, como é que faz uma citação indireta? A indireta, você escreve o que o autor falou, mas com as suas palavras, o que você entendeu. Cita o autor ou não? Cita. Você pode colocar tanto no início quanto no final. Se você colocar no início, o nome fica fora do parênteses, com só a primeira letra em maiúsculo, se eu não me engano. Perfeito. Deixa eu te fazer a última pergunta. A fundamentação teórica, ela segue que tipo de regra? Dos objetivos específicos? Isso. A sua fundamentação, você começa com o seu primeiro objetivo, depois vai para o segundo e depois para o terceiro. Perfeito, Giovana. Parabéns. Muito bem. Valeu. Já está avaliada. Obrigada, prof. Obrigada a você. Raniele está de mãozinha aí. Vamos lá, Raniele. Vamos, professora. Vamos lá. Vamos lá. Como que ficou seu tema? Deixa eu só abrir aqui, prof, que eu estou mudando a tela do telefone. Tá. O meu tema é o cárcere brasileiro e a psicologia jurídica. Muito bom. Problema. Prof, o meu problema, eu mudei, eu não estou sabendo se ele está muito bom, mas ele ficou assim. Qual é a importância do psicólogo no processo de reabilitação social? Ah, perfeito. E aí, no final, ponto de interrogação, né? Sim.
Seu objetivo geral. Os meus objetivos gerais foram... O meu objetivo geral foi compreender como a psicologia jurídica pode atuar durante o cárcere e após ele. Ótimo. Primeiro específico. Entender como funciona o cárcere atualmente no Brasil e suas reais necessidades. Perfeito. Segundo. Explicar o quão importante é o processo de voltar para a sociedade e obter a inclusão novamente. Perfeito. Terceiro. Compreender como é o olhar da sociedade para o ex-presidiário. Muito bom. Sua justificativa. Aí, professora, a minha justificativa eu fiz errado. Por quê? Eu já comecei dizendo por que eu escolhi, em vez de explicando um pouco sobre o meu tema. Então, eu vou mudar isso. Aí eu vou... É como se você estivesse apresentando uma pessoa. Primeiro você diz quem é a pessoa, para depois você falar por que você está apresentando ela. Então, aí eu troquei, né? No primeiro eu coloquei o segundo e no segundo eu coloquei o primeiro. Então tá. Então, aí eu vou estar mudando. Na regra geral, o primeiro parágrafo de uma justificativa trata do quê? Do meu tema, não é? Isso. De falar sobre o meu tema. Sobre o tema. O segundo parágrafo, você trata do quê? Eu falo porque eu escolhi esse tema. E o terceiro? Eu mostro a relevância, né, desse tema. Tipo, qual é a relevância desse tema? Muito bom. É só você seguir essa regra que você não é aluno. Agora, fundamentação teórica, você começou a fazer? Sim, eu fiz duas. Eu fiz a direta curta e a direta longa. Você iniciou pela direta curta ou pela direta longa? Eu iniciei direta curta. Como é que você fez? Eu coloquei o autor em primeiro e só a primeira letra do sobrenome era maiúscula. E aí eu coloquei de acordo com o Miller, e aí coloquei a vírgula, o et al, porque é mais de 3 autores. Aí eu coloquei o et al, ponto, aí abri parênteses, coloquei o ano 2019, a vírgula, aí dei espaço, coloquei o P, o ponto, dei espaço, coloquei 5 e fechei o parênteses. E a citação direta curta sua tinha quantas linhas? Deu 3 certinho. Você abriu aspas, fechou aspas? Sim. Tá. Abri aspas. Quando você iniciou a sua citação, você escreveu um pouquinho e depois iniciou, ou você já foi abrindo o texto já com a citação direta curta? Não, eu já abri com ele já. Então, eu quero só, assim, tá correto o que você fez de citação. Só é recomendado que você já não inicie assim, que você dê uma conversada, uma escrita com suas palavras, e aí deixa que essa citação direta curta dê veracidade, credibilidade ao que você estava escrevendo. Beleza. Tá? Para já não iniciar com citação direta curta. Deixa você conversar um pouquinho, aí você vai sentir a necessidade de que o autor dê essa credibilidade a você. Aí você vem com a citação direta, tá bom? Tá bom. Você fez uma longa também? Isso, eu fiz uma longa. Como é que você fez? Aí eu coloquei assim, né? Primeiro eu escrevi um pedacinho assim escrito, com relação à totalidade da psicologia jurídica, aí eu coloquei vírgula, aí citei o autor em primeiro, como eu já tô seguindo essa regra de citar ele, tipo assim, no começo, na verdade, aí eu quero continuar citando no começo. Aí eu coloquei a primeira letra maiúscula do sobrenome, coloquei 2019, a página, tudo certinho, aí fechei, aí coloquei, declara que. Aí sim, aí eu coloquei lá um recuo de 4 centímetros, aí eu coloquei a letra 10, Arial, espaçamento 1, e aí coloquei o que eu queria citar, né? Que era copiei lá e colei. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quando você vai fazer sua citação direta longa, igualzinho você falou para mim, diz que você colocou 2 pontos. Você dá um enter para fazer o recuo ou você segue na mesma linha? Dá um enter. Ah, sim, perfeito. Beleza.
Você não fez nenhuma citação indireta, não, né? Ainda não fiz, prof. Mas explica para mim como que faz uma citação indireta. A citação indireta, ela reescreve a ideia do autor, né? No caso, com as minhas palavras. E é obrigatório eu falar o do autor, né? Eu citar o autor também, para mostrar que é dele. Sim, porque E pode ser tanto no início quanto no final, mas no meu caso eu vou fazer no início, porque eu já estou fazendo tudo no início. Quando a gente segue uma regrinha, é bom seguir, porque daí a gente não erra. Uhum. Olha, Raniele, perfeito, amei. Agora eu vi que você, de fato, aprendeu. Agora é só seguir, tá? Tá Isso bom, é a vida inteira. obrigada. Qualquer trabalho acadêmico, científico que você for fazer, as regras da BNT são essas aí que você acabou de explicar para mim. Prof, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Raniele. Eu já posso sair? Pode. Vitória, Obrigada. obrigada a você. Vitória está de mãozinha erguida aí. Vamos lá, Vitória? Oi, prof. Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia. Vamos lá. Como ficou seu tema? O meu tema peraí. É a dificuldade de aprendizagem em pessoas com TDAH. Certo. O seu problema de pesquisa? Como identificar quando uma pessoa com TDAH tem dificuldade de aprendizagem sendo criança ou adulta? Ok. Com ponto de interrogação no final, né? Uhum. Qual que é o seu objetivo geral? Compreender os aspectos que permeiam o TDAH na aprendizagem escolar. O seu primeiro específico? Explicar o TDAH. Segundo? Demonstrar as causas e consequências do TDAH na aprendizagem. O terceiro? Explicar a importância da psicologia no TDAH na aprendizagem. Ok, perfeito. Como que você fez sua justificativa? Que estrutura que ela ficou? Eu primeiro falei sobre o tema. O segundo falei qual que era o objetivo da pesquisa. Uhum. E o último falei sobre a importância do tratamento psicológico. Ok. Ok. Isso dividido em 3 parágrafos. Sim, 3 parágrafos. Uhum. Sua citação, sua fundamentação teórica. Como você fez? Aí eu comecei com a citação direta longa já. Só que eu fiz a direta longa e uma direta curta. Tá, como que você fez? Peraí. Como que você iniciou? Com uma citação direta curta ou uma longa? Eu iniciei com a direta longa. Você já iniciou com uma direta longa? Sim, só que eu não coloquei, tipo, já sem, tipo, só joguei o texto, sabe? Eu coloquei assim, de acordo com o Silva, normal, né? E o ano em parêntese. Eu peguei um livro. Então. Tá. E como que ficou essa citação direta longa? Ah, tá, pera. Como que você fez ela? Eu coloquei ela com o nome do autor, o sobrenome do autor no começo, né? E aí tem que colocar ela espaçada, né? Com 4 centímetros. E a fonte dela é 10, né? Tipo de letra dela. No texto normal. E é isso, né, professora? Então, tá, peraí. A citação direta longa, ela tem um recuo de quantos centímetros? 4 A centímetros. fonte dela é que
Que letra? 10. 10. E o espaçamento? O espaçamento é simples. Se você citar o autor no início, como é que fica? Fica o nome dele normal, só com o sobrenome dele normal, e o ano, e fica entre parênteses. Certo. Se for no final? Se for no final, o sobrenome dele fica em maiúsculo, dentro do parênteses, com a página e o ano. Tá. Se você fosse fazer uma citação direta curta, como é que faz? Eu colocaria ela entre aspas, e ela tinha que ter 3 linhas, né, mais ou menos. A fonte dela tinha que ser 12 normal, e eu comecei na minha fundamentação com o exemplo que tem lá naquele PDF que a senhora mandou, que é assim como foi mencionado, e coloquei o nome do autor no final. Se você tivesse que fazer uma citação indireta, como é que faz? Eu iria ler o que o autor falou e iria compreender o que ele falou e colocar com as minhas palavras, mas eu iria citar ele. Tem que citar ele. Uhum. Seja ele para iniciar, seja ele para finalizar a citação. Porque se você não citar o autor, dá plágio, você está copiando a ideia de outra pessoa. Sim, eu citei ele. Ok, então. Ok, parabéns, é isso aí, muito bom. Obrigada, professora. Tá aprendendo, tá tudo caminhado, tá, Tá mano? bom, obrigada, professora, pela aula. Já dei sua nota. Tá Nariane, bom, obrigada. nada, Nariane. Aqui, professora. Então vamos lá, Nariane, você tá com a mãozinha aí. Como ficou seu tema, Nariane? Bom, o meu primeiro título é Pais Abusivos. O segundo título eu coloquei quais as consequências psíquicas para com os filhos. Então você teve um título e um subtítulo, na verdade. Fiz um título e um subtítulo. Tá. E qual é o seu problema de pesquisa? O meu problema de pesquisa é o que leva um pai a reproduzir um relacionamento abusivo para com o filho. Peraí, repete ele aí para mim. O que leva os pais a reproduzir um relacionamento abusivo para com o filho. Não tem um ponto de interrogação, não? Sim, é uma pergunta, né? Ah, tá. Ótimo. Coloca o ponto de interrogação. Tá bom. Qual que é o seu objetivo geral? Tá, o primeiro é buscar diferenças comportamentais da vítima no seio familiar e no seio social, e no meio social. Aí a segunda é esclarecer, através da literatura existente, o relacionamento abusivo dos pais para com seus filhos. E a terceira é compreender os traumas de um adulto que passou por uma paternidade ou maternidade abusiva. Peraí, fala ele de novo os três para mim. Os três. Tá. O primeiro, professora, é buscar diferenças comportamentais da vítima, né, no caso filho ou filha, no seio familiar e no meio social. Aí, Fala. tá, esclarecer através da literatura existente o relacionamento abusivo dos pais para com seus filhos. E a terceira é compreender os traumas de um adulto que passou por uma paternidade ou maternidade abusiva. Certo. Você fez sua justificativa, Mariane? Fiz a justificativa. Eu fiz a justificativa, eu comecei o primeiro parágrafo, né, como uma introdução, aí o segundo mesmo como um desenvolvimento do assunto, aí o terceiro eu abordei mais sobre a questão de procurar um auxílio psicológico, né, para auxiliar essa família a superar esse momento. Tanto o pai, o agressor, ou a mãe, né, um dos dois, ambos, ou eu acho que no caso os dois, e também o filho a lidar com essa situação, né, e com todo o trauma que ele passou durante esse período. Aí foi isso. Tá, então o seu primeiro parágrafo, você tratou do tema, você falou do seu tema. Introduzi o tema.
Aí o segundo eu desenvolvi sobre ele, isso. Aí o terceiro eu dei mais como, não sei, pode se colocar como soluções, mas eu não considero assim. Eu acho que eu desenvolvi o que eu coloquei acima. Você começou sua fundamentação teórica, Mariane? Professora, eu vou ser bem sincera para a senhora, eu comecei a fazer esse trabalho 3 vezes. E aí estava errado, porque eu tive problema com a fonte das minhas pesquisas, nas informações, porque eu procurei um livro e não deu certo de baixar. Aí depois eu fui procurar na internet aberta arquivos, e depois eu vi que estavam errados, porque eram citações de citações. Então não tinha como eu colocar uma citação específica de um autor que citou outros autores. Então eu vi que estava errado e apaguei. Aí eu comecei novamente, e na verdade eu coloquei só uma pequena introdução, acho que só de 15 linhas ainda, tá bem no começo mesmo, bem precária a situação, mas eu vou desenvolver isso. Certo. Então, eu vou te perguntar uma coisa, Mariane. Você sabe fazer uma citação direta curta? Citação direta curta, sei. Como é que faz? Citação direta curta é quando você pega uma opinião do autor que estava no livro, você coloca ela entre aspas duplas, no final ou no começo você pode colocar o nome dele, no começo você começa o nome dele com a letra maiúscula, depois você escreve ele normal, aí você abre aspas, coloca o ano da publicação, aí vírgula, P, ponto, aí o número de página, o P significa página, fecha aspas. Aí, no final, você já abre as aspas, coloca o nome dele todo em maiúsculo, aí vírgula novamente, P, que significa página, ponto, aí o número de página e fecha novamente a aspa. Essa explicação que você fez aí é se você citar o autor no final, né? É, a última que eu dei. E se você quisesse citar o autor no início, como é que você colocaria? No início, eu colocaria o nome dele, só que a primeira letra em maiúsculo, aí depois eu continuaria o nome dele normal em letra normal, abriria aspas, colocaria o ano de publicação, aí vírgula, o P, ponto, número de páginas e fecharia as aspas. Certo. Você sabe fazer uma citação direta longa? Direta longa. Tem uma menção, professor. Tá. A direta longa, é quando a citação ultrapassa de 3 linhas, correto? Aí eu vou digitá-la, colocar ela com recuo de 4 centímetros, com com espaçamento simples, que é o de 1,5. Aí o tamanho da letra, eu vou colocar 10, né? Aí o formato pode ser Arial ou Times New Roman, tá certo? Aí a citação também do autor, se eu não me engano, eu posso colocar no começo e no final. Aí no começo vai ser como a citação direta também, né? Vai ser a primeira letra do sobrenome dele. Qual que é o espaçamento entre linhas da citação direta longa, Mariane? Eu acho que é o mesmo da simples, né? 1,5. Não, simples é simples, 1,5 não é simples. Ela sempre, se não tiver escrito simples, é 1,0. Tá. Tá? Ok. Como é que faz uma citação indireta? Uma citação indireta. Uma citação indireta, você vai ler um trecho no livro e colocar o ponto de vista do autor, só que nas suas palavras. Então, você vai lá formar o textinho, no seu ponto de vista, né, mas sobre a ideia do autor, e citar ele no final ou no começo também. Aí, no final, você vai abrir as aspas novamente, colocar o nome dele em letra maiúscula, aí vírgula, aí o P, aí o ponto, o número de página, fecha de novo. Aí, se eu quiser colocar no começo o nome dele, eu vou colocar, fulano, tal, e aí eu coloco o nome dele também com a letra maiúscula só no começo, depois eu vou e coloco o nome dele, eu continuo o nome dele com letra normal, abro as aspas, coloco o ano de publicação, aí vírgula, o número, a página, né, aí ponto, o número de página e fecho de novas aspas.
Não tem aspas, não, Nariane. Não tem aspas? Não, aí não tem aspas em lugar nenhum. Essa aspas que você está falando é quando cita o autor? É, cita o autor. Não, não tem aspa, não. Se você citar no final, você coloca sobre, por exemplo, ele chama Silva. Silva todinho em maiúsculo, abre parênteses, coloca o ano da obra, se for no final. Abre parênteses, coloca o Silva todo em maiúsculo, vírgula o ano da obra e a página. Fecha parênteses. Eu acho que você está colocando parênteses pela aspa. Isso, é isso que eu estou fazendo, é o nervosismo. Não é aspa, é parênteses. Eu quis falar isso. Eu tava na minha ideia isso, mas aí saiu aspas. Me desculpa, professora, perdão. É parênteses só, né? Parênteses. Então, tá bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. A estrutura de uma fundamentação teórica, ela parte de qual princípio? Do meu objetivo... Ai, deixa eu voltar que tá aberto aqui no meu computador. Pera. A senhora tá falando de qual ideia, né? Você começa por onde? De qualquer lugar ou como que é? Não, eu vou começar do meu objetivo específico, do primeiro. Ok. Perfeito, Nariane. Muito bem, parabéns. Eu vi que agora você sabe fazer. Nariane, é algo que você não pode esquecer mais. Ok, professora. Tá? Isso aí, todo trabalho científico, acadêmico, é essa regra de ABNT. Tá? Não importa o modelo que ele tiver. Se é artigo, se é... Não importa. A forma de fazer citações é essa daí. Tá bom? Ok, professora. Então tá. Letícia. Meu Deus. Salvou-se. Prof, eu acho que a Poli tá na minha frente. Então tá. É porque eu estou seguindo aqui conforme está escrito. Mas se a Poli estiver na sua frente, é porque vocês estão fazendo... Você está na frente da Poli, mas é porque vocês estão com a... Você quer passar a sua vez para a Poli? Sim, ela levantou primeiro, eu espero. Então vamos, Poliana. Cadê a Poli? Mas qual Poliana é? Poliana Alves ou Poliana Medeiros? Alves, você. Sou eu mesmo, então, vamos lá. Qual que é seu tema, Poliana? Meu tema? Peraí, prof. Tô com uma criança aqui hoje, ô Jesus, peraí. Meu tema é abuso infantil no âmbito familiar. O problema de pesquisa? O problema? Quais os danos decorrentes em crianças que Quais os danos decorrentes em crianças que sofreram abuso sexual no âmbito familiar? Ok. Primeiro objetivo específico. Compreender sobre os traumas causados pelo abuso sexual infantil. Não. Tá, aí. A senhora... tá, desculpa. Objetivos específicos? Agora os teus 3 específicos. Tá. Explicar o abuso infantil. Apresentar o conceito de violência infantil. Ok. E explicar o papel do psicólogo na superação de traumas infantis. Ok. Como que você fez o justificativo? Prof, a justificativa, eu entendo que vai ser perguntando, eu vou explicar o porquê que eu escolhi esse tema, né? Não, primeiro você fala do quê? Isso. Como que é? Primeiro parágrafo você vai tratar do quê? Peraí. Por que eu escolhi o tema? Não, o primeiro parágrafo você trata do quê? Porque eu escolhi o tema. Não, de falar sobre o tema. Isso, falar sobre o tema. O segundo? E depois eu vou falar por que esse tema é importante. Então, vamos repetir. O primeiro parágrafo da sua justificativa, você fala do quê? Sobre o tema. O segundo? Porque esse tema é importante. Por que você escolheu o tema? Isso, porque eu escolhi o tema.
No terceiro, por quê? Porque, assim, por que que eu escolhi ele? Porque ele deve ser investigado. Qual que é o benefício dele para a comunidade, né? Isso, perfeito. Você começou a fazer sua fundamentação teórica? Prof, vou ser sincera com a senhora. Não sei se a senhora sabe, mas eu entrei bem depois de todo mundo, bem depois mesmo. Eu estou aprendendo ainda, estou lendo bastante sobre a BNT. Eu estudei ontem, porque assim, prof, eu estou muito acarretada de muita coisa, porque como eu fiquei para trás de todo mundo, eu estou tendo que correr contra o tempo. Eu tenho as atividades do portal para fazer, eu entendo que a senhora é muito importante para fazer também, só que eu estou correndo contra o tempo, eu estou tentando deixar todo mundo em ordem, igual hoje é seu dia, eu estou o quê? Eu vou estudar o seu dia, entendeu? Eu estou fazendo assim, porque senão eu estou ficando muito para trás. Deixa eu te perguntar, você está estudando o seu manual amarelinho? Prof, tá muito baixinho, eu não estou te ouvindo. Você está estudando o manualzinho amarelo? Sim, tô estudando ele. Ontem à tarde eu dei mais uma lida sobre como que é feito e tal. E tô pesquisando agora para mim entrar na minha fundamentação teórica. Tá bom. Então, eu vou deixar você até aí, tá? E respeitando o seu tempo, o prazo que você, né? Até porque você começou depois, e sem problema nenhum. Aqui a gente não tem essa loucura, não. Pode ficar sossegado. Eu quero é que você aprenda a fazer, tá bom? Sim. Então, Beleza. Já dei conta também. Tranquilo. Beleza, prof. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi. Ô, Letícia. Oi, prof. Segura só as pontas aí um pouquinho, deixa só eu... Agora é 9h05, me dê 5 minutos, ok? Sim, senhorita, à vontade. Já retorno aqui. Só dá 5 minutos de intervalozinho, eu já estou retornando aqui com você. Tá bom.